Olá, e hoje vamos continuar falando sobre o clima e a meteorologia, né? Então, nós estamos falando sobre clima e tempo. Mais especificamente, vamos falar sobre a umidade do ar e a precipitação, que são fatores climáticos e fatores do tempo também. A radiação solar, ela aquece a superfície da Terra, promovendo a evaporação da água que existe nesse ambiente. Esse vapor de água que é formado, ele vai se movimentar pela atmosfera junto com outros gases, né? Então, vamos observar aqui, quais são os gases que compõem a atmosfera? O gás nitrogênio, em maior quantidade, o gás oxigênio, e 1% corresponde a todos os outros gases, que são gás carbônicos, vapores de água e outros tipos ainda de gases. A quantidade de vapor de água que está presente na atmosfera em determinado momento é chamada de umidade do ar, né? E quando ela se condensa em algumas superfícies, a gente pode visualizar essas gotinhas de água. Quando o ar quente ele sobe, ele vai transportar essa umidade para as partes mais altas e mais frias da atmosfera. Então, esse vapor de água ele vai se condensar, formando as gotículas de água e até mesmo minúsculos cristais de gelo. Essas gotículas elas são tão pequenininhas que elas vão ficar flutuando no ar, nas partes mais altas da atmosfera. A formação dessas gotículas de água vai depender da existência de minúsculas partículas de ar também, que são chamadas de núcleos de condensação. E isso acontece porque o vapor de água ele vai precisar de uma superfície sobre a qual ele possa se condensar. Então, ele encosta desses núcleos de condensação e aí o vapor de água se transforma. A molécula de água que está no estado de vapor vai se transformar para o estado líquido. O vapor ele se condensa sobre esses núcleos de condensação e produz essas minúsculas gotículas de água. As gotículas formadas, elas vão se unindo umas às outras. Então, observem aqui, né? Gotícula de tamanho médio, núcleo de condensação. Ela vai encostar nesse núcleo e vão se condensando, ou seja, passando do estado de vapor ou estado gasoso para o estado líquido. Então, elas vão se unindo, uma gotícula de água se encosta na outra gotícula de água e vão se unindo umas às outras. As gotículas formadas unem-se, gerando gotículas cada vez maiores. E quando elas atingem o tamanho de gotas, aí elas caem em direção ao solo. Nesse caminho, elas vão se chocando com outras gotículas e ficando cada vez maiores, formando a chuva, que nós podemos chamar também de precipitação. Relembrando, vocês já viram isso daqui, né? Que é o ciclo da água. Né? Então, a água ela passa do estado de líquido para vapor ou estado gasoso, na evaporação ou na transpiração, né? E à medida que ela vai subindo aqui, atingindo as altas altitudes, né, as zonas mais altas da atmosfera, ela se condensa, formando as nuvens. Então, são as gotículas de água na forma líquida. E à medida que essas gotículas vão se unindo, elas podem precipitar. E aí ocorre a chuva. Quando existe uma menor quantidade de material particulado na atmosfera, ou seja, de vários outros tipos de partículas, como poluição, o vapor ele pode se condensar sobre um menor número de núcleos de condensação. Então, vão se formar gotas maiores e gotas mais densas. É o que ocorre nos oceanos, onde o ar é mais limpo, né? No oceano, em cima dos oceanos vai ter menos poluição. Então, as gotas vão ser maiores e mais limpas. Sobre os continentes, vai acontecer o contrário. Por causa da presença de uma maior quantidade de material particulado, pode ser poluição, pode ser mesmo até poeira, as gotas elas ficam menores e menos densas. Por isso, elas levam mais tempo para se formar do que as gotas de nuvem sobre os oceanos. Então, é mais comum a gente ter chuva sobre os oceanos do que chuva sobre os continentes. Quando uma gota de chuva ela precipita, ela pode arrastar materiais que estão no ar. Então, em locais que são muito poluídos, é comum a chuva arrastar os poluentes para baixo, tornando o ar mais limpo momentaneamente. Então, depois da chuva, o ar fica muito mais limpo. Só a título de curiosidade, porque depois a gente vai falar bastante sobre esses tipos de nuvem, né? Então, existem vários tipos de nuvens. Aqui eu coloquei 10, né? Existem nuvens que são baixas, podem ser esses nimboestratos, estratos, cúmulos e cúmulos. Nuvens médias, que ocorrem nessa altura aqui intermediária, autocúmulos ou autoestratos.
e nuvens altas, né? Então, qual vai ser o formato dessas nuvens mais altas na atmosfera? Cirrus cúmulos, cirrus e cirrus estratos. E ainda existe nuvem no formato de bigorna, que é essa aqui que se estende na vertical ao longo de várias altitudes. Geralmente são nuvens que trazem grandes tempestades, são acumulonimbus. Quais são os tipos de precipitação? Além da chuva, existem outros tipos de precipitação, que é o caso da neve e do granizo. A neve é a precipitação de cristais de gelo formados pelo congelamento do vapor de água atmosférico. Né? Então, o vapor de água sobe e ele não se torna líquido, mas ele se torna cristal de gelo, ele congela. A neve ela só se forma quando a temperatura do ar está extremamente baixa. Né? Então, para formar neve, né, e é por isso que a gente tem raríssimos casos de neve no Brasil, é preciso que haja nuvens muito úmidas, então com muitas gotículas de água, baixa temperatura da atmosfera e baixa temperatura no solo. Então, durante toda a altitude da atmosfera, ela precisa estar com a temperatura muito baixa para congelar o vapor de água. Já o granizo é um tipo diferente de precipitação, bem diferente da neve. O granizo é a precipitação em pedras de gelo, então não forma aquele cristalzinho de neve, são pedras maiores de gelo. As pedras elas se formam devido às correntes de ar que levam água a grandes altitudes. Quanto maior a altitude na atmosfera, menor é a temperatura. Né? Esse fenômeno ele vai acontecer somente durante chuvas muito fortes, né? E naquelas nuvens cumulonimbus que eu mostrei anteriormente. No interior das nuvens de tempestade, a temperatura ela pode ficar abaixo de 80 graus Celsius, né? Então, menos 80 graus Celsius, é uma temperatura muito baixa. Né? Então, tempestades, nuvens de tempestades, correntes de ar. Vê como ela é extensa verticalmente. O vapor de água da atmosfera sobe para as regiões mais altas, onde ele se congela. Congelando, o vapor cai na forma de gelo ou granizo. Não confundam com granito. Granito é um tipo de rocha, né? Granizo, com Z. E o orvalho e a geada? Muitas pessoas acreditam que o orvalho e a geada são tipos de precipitação. Não são. Né? Porém, esses fenômenos, a água não cai das nuvens, pois o vapor de água ele precisa de uma superfície para a qual ele possa se condensar. O orvalho, que também é chamado de sereno, ele ocorre quando o vapor de água que está presente no ar, ele se condensa e forma gotículas de água sobre superfícies próximas ao solo. Então, vejam aqui, por exemplo, o vapor ele sobe e se condensa nas folhinhas das árvores, formando gotinhas de água sob a copa das árvores, né? As folhas, qualquer outro objeto, sobre o carro, né? Às vezes de manhãzinha é muito comum a gente ver esse orvalho, ocorre geralmente em noites frias e com o céu muito limpo. Porém, se a temperatura do ar estiver muito baixa, o vapor de água ele pode se converter em cristais de gelo, ele pode se congelar, né? Aí é a geada. Então, o orvalho é quando formam gotículas de água nessas superfícies próximas ao solo. A geada é quando essas gotículas elas se congelam, né? Mas isso próximo ao solo. Então, nem o orvalho nem a geada não cai do céu, né? Ele ocorre quando essas gotículas elas vão se formar já direto nas plantas ou nos materiais próximos ao solo. Agora nós vamos falar sobre o total pluviométrico. O que é isso, né? A umidade do ar ela está diretamente relacionada ao regime de chuvas. Regiões com alto índice de umidade do ar, como a Amazônia, vão apresentar chuvas durante a maior parte do ano. É bem óbvio, né? Quanto maior a quantidade de vapor de água presente no ar, maior a quantidade de chuva. Outras regiões, como o sertão nordestino, vão apresentar índices muito baixos de umidade do ar, que obviamente também vai estar associado a uma baixa quantidade de chuva ao longo do ano. A medida que indica a quantidade de chuvas em uma região em certo período do tempo, isso é chamado de total pluviométrico. Então, questão de prova, hein? O que é total pluviométrico? É a medida que indica a quantidade de chuvas em uma região em um certo período de tempo. Então, total pluviométrico do mês, total pluviométrico anual, né? Então, olha só, nesse mapa aqui, por exemplo, 1931 até 1990, quantidade de chuva em milímetros, né? Então, vamos observar bem aqui, né? Precipitação anual.
Então, quer dizer que aqui está em azul mais escuro, nessa região amazônica, tem a quantidade de um total pluviométrico superior a 3.300 milímetros de chuva por ano. Né? Então, quer dizer, chove mais de 3.300 milímetros de chuva todos os anos. O que a gente percebe também? Que aqui na região Nordeste tem um total pluviométrico menor que 300 milímetros de chuva. Então, muito baixo, né? Esse total, junto com a temperatura do ar, é um dos principais fatores que indicam o clima de uma região. O regime de chuvas, ou seja, a distribuição das chuvas ao longo do ano, também vai ser importante para determinar o clima. Uma região ela pode ser considerada seca se as chuvas, mesmo com alto índice pluviométrico, elas forem concentradas somente em 1 ou 2 meses do ano. Então, observem aqui o exemplo, né? O que a gente tem aqui mostrando nesse gráfico. O eixo Y mostra a precipitação em milímetros e o eixo X os meses ao longo do ano, de Fortaleza, no Ceará. Né? Então, aqui, esse gráfico ele é muito interessante, porque ele mostra a precipitação em milímetros e, do outro lado, ele mostra a temperatura em graus Celsius. Então, azul mostra a precipitação, as barras indicam a precipitação. A linha indica a variação da temperatura, e a gente olha a variação do lado de cá. Então, qual é a época que tem questão de prova, hein? Qual é a época que tem o maior índice pluviométrico? Aqui, março e abril, né? Então, a maior chuva está concentrada nessa região aqui, olha o tamanho das barras. Porém, observem que a maior parte do ano a gente tem um total pluviométrico que é baixo. Então, o clima dessa região vai ser considerado seco, porque a chuva está concentrada apenas nesses 4 meses, né? Se a gente for muito generoso aqui, a gente considera 4 meses, mas é principalmente março e abril. A maior parte do ano tem um baixo índice pluviométrico. E as maiores temperaturas vão ocorrer aqui. Olha aqui o laranjinha, a maior temperatura vai acontecer aqui. Então, nós vamos considerar que aqui tem um clima que é quente e seco. Como assim, milímetros de chuva? Como que mede isso? Existe um aparelhinho que se chama pluviômetro, e é um instrumento que vai ser usado para medir a quantidade de chuva, ou até mesmo de granizo, que cai durante um determinado período do tempo em um local. Né? Então, isso daqui, olha como ele é instalado, né? Ele está aqui em cima. Os pluviômetros mais simples são apenas recipientes com uma escala graduada em milímetros, onde a água é coletada. Então, é realmente quantos milímetros que caiu, né? Assim, a indicação da quantidade de precipitação é dada pela quantidade de água que se acumula no recipiente. Então, aqui caíram 15 milímetros de chuva. Olha que gráfico interessante. Essa matéria a gente tem que interpretar muito bem os gráficos, né? Porque quando fala de clima, quando fala de tempo, quando a gente olha, abre um site que traz para a gente um aplicativo, até mesmo assiste o jornal, eles vão mostrar gráficos, quadros, mapas, para a gente entender o clima e o tempo das regiões. Então, a gente tem que saber interpretar esses gráficos. Um gráfico a gente sempre olha o que está no eixo X, tem no eixo X os meses do ano, que tem no eixo Y, precipitação pluviométrica em milímetros. Período de 1977 a 2006, aí tem um código, né, aqui, município de Penápolis, que eu não sei onde fica. O que a gente observa aqui? Precipitação em janeiro, fevereiro, março, abril, pergunta de prova. Qual mês que tem maior precipitação? Vamos olhar os números, 212, 240, janeiro. Quando tem o menor índice de precipitação? Julho, né? Tá bem claro. E esse gráfico, ele traz mais informações. Média das estações. Média dos meses com mais chuva. Então, olha, essa linha está representando a média dos meses chuvosos. Qual é a média dos meses chuvosos? 145,4 milímetros de chuva. Média dos meses do ano, a média anual de chuva, 108,7 milímetros. Né? Média dos meses com menos chuva, vermelhinha, 35,4 milímetros de chuva. Então, esse é um gráfico muito informativo e é importante a gente saber interpretá-lo. Para finalizar, né, então a Terra ela funciona como um todo. Não sei se vocês já ouviram falar nos rios aéreos. O que é isso? Né? O calor equatorial ele evapora do oceano. E a floresta atlântica, ela é como se ela puxasse
esse vapor de água para cima da floresta, né? Então, a floresta ela puxa essa corrente, essa massa de ar do oceano para cima da floresta. Então, as nuvens avançam, trocando umidade com a floresta. E a floresta, ela respira, então ela transpira, então boa parte do vapor de água sobe também dessa floresta. E quando esse vapor de água sobe da floresta, essa nuvem, né, muito carregada, nós chamamos de massa de ar, essa massa de ar ela vai se deslocar aqui de cima da floresta para a parte mais seca aqui do nosso país, para a região sudeste. Né? Isso faz parte do movimento das massas de ar. Né? Então, isso vem, esse resto da umidade vem e irrega o sul e o sudeste. E é por esse motivo que o sul e sudeste do nosso país não é um deserto. Né? Se a gente compara a outros locais do globo, na mesma latitude, nós temos grandes desertos. Né? Então, com relação à latitude, sul e sudeste do Brasil deveria ser um deserto. Né? Então, a gente tem deserto na Austrália, tem deserto Kalahari, deserto da Namíbia, na África, tudo na mesma latitude. Aqui a gente não tem. Né? Então, até mesmo aqui na face esquerda, a gente tem deserto do Atacama, mas aqui no Brasil, a gente não tem um deserto nessa região do sul e sudeste. Nossa região seca está aqui em cima, que não recebe essas massas de ar. No sul e sudeste, a gente recebe a massa de ar que vem da floresta amazônica. Né? Então, nós chamamos isso de rios aéreos, né? Porque é uma quantidade de água muito grande que se desloca e traz chuva para a região sul e sudeste. Né? Se a gente destrói a floresta atlântica, a gente diminui a quantidade de chuva que chega aqui nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? E também os estados do sul. Qualquer dúvida, podem me enviar.